Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arlen, professor de iniciação científica de vocês. Então, nas nossas aulas de iniciação científica, nós estamos construindo o nosso conhecimento científico. Né? O que é o conhecimento científico? Ele nasce na necessidade do ser humano de procurar respostas e fazer experimentações que podem mudar a sua vida. Conhecimento científico é a informação e o saber que são o resultado de estudos e a busca constante. De forma geral, ela nasce da necessidade do ser humano em conhecer como as coisas funcionam, como os fatos ocorrem, como é composto um determinado objeto. Ou seja, é da natureza do homem se perguntar sobre tudo e não aceitar nada sem questionamentos. Então, na aula de hoje, o professor trouxe para vocês 3 vídeos. O primeiro vídeo fala sobre curiosidade e conhecimento. No segundo vídeo, nós vamos falar sobre dúvida, o que é dúvida. E no terceiro vídeo, nós falaremos sobre processo científico. Beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos abordar curiosidade, dúvida e processo científico. Beleza? Eu já vou passar o vídeo aqui para vocês, E no finalzinho do vídeo, quando terminar os vídeos, eles são bem rapidinhos, nós vamos falar um pouquinho a respeito e eu vou dizer para vocês o que eu quero que vocês façam nessa aula. Tranquilo? A curiosidade moveu Galeno a descrever a anatomia humana, a compor cantatas, Picasso a transformar um guidão de bicicleta em chifres de boi numa escultura. Objetos caem no chão desde sempre, mas foi a curiosidade de Isaac Newton que lhe permitiu pensar a queda de forma inversa. É a força da terra que os atrai. A palavra vem da raiz latina cur, que significa por quê. É uma condição inata do espírito que se manifesta já na primeira infância, quando a criança atravessa a idade dos porquês, fase de inquietude permanente para entender a lógica do universo que se apresenta diante dela. A curiosidade infantil me levou a enfiar um prego na tomada elétrica e descobrir que havia perigos abstratos. A mesma curiosidade me conduziu ao universo das mulheres e dos homens aprisionados, experiência que me permitiu penetrar mais fundo na complexidade do comportamento humano. Meu trabalho nas cadeias começou na segunda metade da década de 80. A AIDS ainda era um fenômeno novo e chamava a atenção da comunidade científica do mundo inteiro. Uma pesquisa que fizemos no Carandiru, com 1.492 detentos, revelou que 17,3% era soro positivo. A cocaína injetável era a droga da moda. A AIDS me fascinou porque tinha tudo que me interessava na medicina: depressão imunológica, câncer e infecções de repetição. Lá comecei a estudar feito louco. Eu me lembro que saía do hospital e ia direto para a biblioteca, onde ficava até fechar. Na época, ser soro positivo era, na maioria dos casos, uma sentença de morte. Em 1989, entre a cadeia e o consultório, cheguei a perder 4 a 5 doentes por semana. Hoje, o controle da AIDS é uma demonstração da importância da pesquisa científica. Nós tivemos o privilégio de presenciar uma evolução na história da medicina com um impacto só comparável ao que aconteceu com o surgimento do antibiótico. Sou médico há 50 anos. Na minha profissão, a curiosidade é um atributo essencial para entender como a doença se instala, porque se apresenta com características diversas em cada paciente. Por que razão o mesmo medicamento cura um e não o outro, enquanto prejudica um terceiro? Ela é essencial para observar as reações de cada pessoa
avaliar as repercussões da doença nos órgãos, nas funções fisiológicas e no espírito dos doentes, avaliação sem a qual fica difícil aliviar o sofrimento humano, razão primordial para a existência da medicina. Como escritor, a curiosidade para entender a capacidade de adaptação dos homens aos desafios do ambiente e das pressões sociais, as diferentes reações e atitudes em resposta ao mesmo estímulo, as paixões que nos movem e as diferenças existentes entre nós, tem servido de inspiração para dividir com os leitores o que vivi na tentativa de compreender melhor a diversidade da condição humana. Mas e você? Se considera uma pessoa curiosa? Clique no link abaixo e conheça a iniciativa Curiosidade. Navegue pelo site, faça o teste da curiosidade para medir como ela se manifesta em você e visite a seção Ode ao Futuro, onde cientistas do mundo inteiro revelam suas visões sobre o futuro. Ficou curioso? Clique no link da descrição. Então, a curiosidade é reconhecida como uma capacidade natural de que se a evidência em diferentes espécies animais e corresponde às ações que os levam a explorar, investigar e aprender sobre meios ao seu redor, Eu vou passar para vocês agora, o segundo vídeo, que nós vamos explorar mais a respeito do assunto dúvidas, O que vem a ser uma dúvida? Olá para você interessado em refletir sobre a vida. Seja muito bem-vindo ao canal Filosofia para Refletir. Vamos refletir hoje um pouco sobre a dúvida. Isso mesmo, a dúvida. É muito ruim quando estamos com dúvidas sobre algum assunto, não é mesmo? Mas será que não seria pior ainda se só tivéssemos certezas? Se pensarmos na vida com uma certeza absoluta, ficamos estagnados no conhecimento. Conhecimento, ou o modo de compreendermos nossa realidade histórica, muda de acordo com a época, à medida que o ser humano coloca em dúvida o conceito de verdade estabelecido. Imaginem se, por exemplo, ficássemos com a ideia de que a escravidão é algo comum e normal, assim como a verdade estabelecida até o século passado. Essa horripilante cultura só foi exterminada, diminuída, porque infelizmente não podemos dizer que somos livres dessa abominação, porque algumas pessoas colocaram em dúvida se a escravidão era mesmo uma situação autêntica. Dando outro exemplo, vamos para o conhecimento humano. Nos séculos iniciais das investigações filosóficas, os primeiros filósofos, ainda sem instrumentos para medir seus conhecimentos, diziam que o planeta Terra era como uma massa, ou então um disco flutuante. Se isso fosse encarado como algo verdadeiro e alguém não duvidasse dessa informação, poderíamos talvez até hoje imaginar nosso planeta com um desses formatos. Como dizia o escritor e jornalista Milor Fernandes, se você não tem dúvida é porque está mal informado. A dúvida nos faz buscar coisas novas e complementos para informações e conhecimentos que temos. Claro que a melhor situação seria de saber tudo sem incertezas, mas no mundo em que vivemos não podemos achar que só a nossa opinião e nossas ideias são precisas. Cada um tem a sua opinião sobre os mais diversos assuntos e é exatamente isso que faz o mundo evoluir para melhor, no que tange ao conhecimento. Até as crenças são diversificadas. Lembramos do debate sobre a formação da vida na Terra, por exemplo. Há quem lute para afirmar que a criação do ser humano por um ser superior foi o que ocorreu para o início da vida em nosso planeta. E há aqueles que acreditam na evolução das espécies e são fiéis às hipóteses de Darwin. Sem esquecer, ainda, dos que pensam que a vida na Terra foi trazida por alienígenas. Devemos sempre estar abertos para pensamentos alheios e fazer crescer
nossa consciência dos fatos. Bom, sem pender para nenhum dos lados, as diferentes opiniões, as crenças e as dúvidas de cada um é que faz o conhecimento evoluir crescentemente. Numa das interpretações do dicionário, dúvida é explicada como ausência de convicção diante de muitas opiniões ou possibilidades, falta de certeza em relação a algo, incerteza sobre a veracidade de um fato. Nada melhor para explicar o início da própria filosofia. Lembramos que as crianças estão na faixa etária que mais ganha conhecimento. E por quê? Porque estão sempre com dúvidas. Estão sempre perguntando e ouvindo as explicações. Se os adultos fizessem o mesmo, o mundo seria muito mais inteligente e menos intransigente, tirânico e autoritário. Somente aqueles que creem que a dúvida é sinal de ignorância são realmente ignorantes. E você, tem dúvidas? Se tiver dúvidas, certezas, opiniões, comentários, vamos debater sobre isso. Não deixem de comentar esse e os outros vídeos do canal, além de se inscrever para receber nossas atualizações. Vocês também podem conhecer nosso site, que é filosofia-refletir.wix.com/filosofia. Nunca é demais um pouco de filosofia em nossas vidas. Por hoje a gente termina. Não percam os próximos vídeos. Muito obrigado. Então, pessoal, a dúvida pode ser entendida como uma incerteza em relação a ideias, fatos, ações, asserções ou decisões relacionadas a uma noção prévia que se tenha sobre a realidade. Tranquilo? Agora nós vamos para o nosso terceiro vídeo, nosso terceiro e último vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os processos investigativos. Tranquilo? Você já parou para pensar para que serve a ciência? Tá a fim de descobrir? Então, prepara um suco, fica confortável e bora para a nossa aulinha de ciências. Mas antes, roda a vinheta do canal aí! Fala, meus caros alunos, como é que vocês estão? Tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Yoshi e desejo boas-vindas ao canal Fundamentos da Ciência. Nesse primeiro vídeo, veremos uma aula introdutória sobre esse tema que inicia os nossos estudos, que é Ciências, um processo investigativo. Essa é uma aula voltada para o 6º ano do ensino fundamental e eu estou utilizando o material do sistema de ensino da ANGO como base, beleza? Podemos começar? Fiquem confortáveis aí e vamos prosseguir. Para entendermos como o cientista pensa, precisamos entender que existem etapas no processo investigativo. A primeira coisa que é necessária para realizar ciência é levantar perguntas e dúvidas, tais como: como eu posso desenvolver algo? E se no lugar de carroças eu conseguisse desenvolver um meio de transporte que não necessite do esforço de cavalos, por exemplo? O que acontece se deixarmos um prato com resquício de comida fora da geladeira? Por que é necessário desenvolvermos vacinas para as doenças? Para que ou para quem posso criar uma tecnologia nova? Posso criar uma forma de ajudar pessoas com deficiências, por exemplo. O ingrediente fundamental para a ciência é, portanto, a curiosidade, galera. É através da curiosidade que podemos criar dúvidas e ir atrás de respostas e soluções. Foi assim que nós avançamos em diversas áreas da ciência, tais como a biologia, a química, a engenharia, na área da genética, a ciência dos átomos, etc. Pegamos um exemplo, uma caixa misteriosa onde há algo dentro. O que há dentro dessa caixa? Como descobrir o que tem ali dentro? Vou atiçar aqui um pouquinho a curiosidade de vocês. Bom, o método científico. Para realizar então um processo investigativo, é necessário utilizar um método científico. As etapas desse método podem variar, mas em geral os investigadores das ciências realizam observações e identificam um fenômeno ou problema, elaboram hipóteses para solucionar e entender o fenômeno ou próprio problema,
fazem experimentos para coletar dados e testam essas hipóteses e analisam os resultados e chegam a conclusões ali para validar ou não essa hipótese que foi criada, tudo bem? Então, observações, hipóteses, experimentos e chegam a conclusões, beleza? Então, temos aqui observação. Nós temos uma caixa misteriosa com algo dentro dela, que eu trouxe aqui para vocês, para atiçar a curiosidade de vocês, certo? Fenômeno ou problema. O que pode ser? O que pode ser que tem ali dentro dessa caixa? Então, é criado o quê? Hipótese. Criamos a partir de experimentos ali. E pode ser um experimento simples, buscar indícios ali. Pegar a caixa, manusear ela, sacudir, erguer, ouvir o som, o barulho que faz ali quando a gente sacode essa caixa e tenta descobrir ali sem abrir, né? E o resultado? Qual que é o resultado? Para a gente saber o que tem dentro da caixa, a gente precisa abrir a caixa, obviamente, e tirar essas conclusões. Está de acordo com a hipótese que foi levantada? Então, vamos lá. E se eu trouxesse para vocês as seguintes informações aqui, como o peso e o tamanho? Eu falasse para vocês que o que tem dentro dessa caixa pesa aproximadamente 130 gramas e tem um tamanho pequeno. Ao sacudir a caixa, o objeto rola dentro dela. Vamos supor que vocês tenham essa caixa em mãos, tá? E eu desse essas informações para vocês. E a última informação é que não dá de perceber um cheiro tão característico e é só uma unidade, ou seja, só tem um objeto ali misterioso dentro dessa caixa. Pois é, vocês provavelmente iriam ali fazer anotações e suposições, certo? Criariam hipóteses do que poderia ter dentro dessa caixa. E poderia ser qualquer coisa que pesasse aproximadamente 130 gramas, que fosse de um tamanho pequeno, rolasse dentro dessa caixa e não dá para perceber um cheiro tão característico. Só que, para chegarmos à conclusão de fato, precisamos o quê? Abrir essa caixa, certo? Vejam só. Abrindo essa caixa, olha o que a gente tira dentro dela. Uma maçã, que tem ali uma massa de aproximadamente 130 gramas em um formato arredondado, ou seja, rola dentro da caixa. Poderia ser qualquer coisa, tá, pessoal? Isso aqui é somente um exemplo ali para vocês estarem entendendo como que funciona um método científico, certo? Primeiro realizamos ali a observação, depois nós criamos uma hipótese com base ali no fenômeno ou no problema, fazemos experimentos, ou seja, buscamos indícios, fazemos anotações, certo? E por fim chegamos a um resultado ali para validar as nossas hipóteses ali, beleza? Então, se você acertou ou errou, não importa, tá, pessoal? Isso aqui é só para vocês entenderem como que funciona um método científico, certo? Não fiquem tristes quem errou, beleza? Trago para vocês alguns nomes que foram muito importantes para o avanço da ciência, turma. Existem diversos cientistas, além desses, que contribuíram muito para nós hoje em dia. Thomas Edison, Albert Einstein, Alexander Fleming, né, que descobriu a penicilina, Louis Pasteur, que derrubou a abiogênese, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela em uma futura aula. Esses foram grandes nomes, e não somente homens, tá? Mas as mulheres também que foram essenciais na ciência. Alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Marie Curie, por exemplo, me perdoem se eu estiver ali pronunciando o nome dela errado. Ela ficou conhecida por suas contribuições sobre radioatividade, tá? Rosalind Franklin foi pioneira em pesquisas de biologia molecular. Elizabeth Blackwell se tornou conhecida por ser a primeira mulher a praticar medicina nos Estados Unidos. Pois é. Esses são somente alguns dos grandes nomes aí e exemplos de grandes cientistas ali que contribuíram muito para o avanço da ciência ali, certo? Agora, alguns conceitos importantes sobre hipótese, lei e teoria. Para os cientistas desenvolverem suas investigações, uma etapa importante é a elaboração de experimentos que possam testar suas hipóteses, ou seja, é uma possibilidade a ser considerada sobre algo. Pegamos como exemplo, existe algo que faz com que as coisas que sejam lançadas para o ar caiam ao chão depois de poucos segundos. Quando uma hipótese para explicar um fenômeno é apoiada por diferentes evidências e experimentos realizados por diversos pesquisadores, ela pode se tornar uma lei, pessoal, ou auxiliar na formulação de uma teoria, tá? Usando o mesmo exemplo citado, então nós temos o quê? A força que faz os corpos lançados ao ar voltarem para o chão. É também chamada da lei da gravidade. Ah, entendi, professor.
Quando uma hipótese não é confirmada pelos resultados, temos de reformulá-la, ou seja, fazer novamente e testar novamente ali, né? Ou formular uma nova hipótese que consiga incorporar esses novos resultados. É assim que nós fazemos a ciência, certo? E é assim que o conhecimento vai sendo produzido ali pela ciência, beleza? E nos experimentos, o que é comum fazer? Os cientistas, eles adotam o que nós chamamos de grupo controle e grupo experimental, tá? Pegamos como exemplo o experimento seguinte: como analisar o crescimento de feijões no algodão? Na primeira situação, nós temos 2 copos com condições idênticas, tá? Na segunda, dividimos em um grupo controle, onde não é adicionado nada, e o grupo experimental. E na última situação, vemos o que acontece com o grupo experimental e comparamos com o grupo controle. Ou seja, o grupo controle é, portanto, muito importante para utilizar o quê? Essas comparações durante um experimento, certo? O grupo controle nós não mexemos, tá? Serve apenas para fazer um controle, como o próprio nome fala, certo? Para a gente ter um controle ali dos experimentos e fazer comparações com outros grupos experimentais, tudo bem? Bom, agora vamos para a nossa sessãozinha de responda rápido aqui, para a gente estar exercitando um pouquinho. Vamos lá, galera, na página 292. Vamos fazer aqui, ó. Uma investigação científica costuma envolver o chamado método científico. Ok. Considerando as etapas que comumente são adotadas pelos cientistas, nós podemos afirmar que, letrinha A, o processo se inicia com a realização de experimentos para coleta de dados que levarão a uma ou mais conclusões. E aí, tá certo ou errado? Ó, temos aqui então método científico, letrinha A, está errado, pessoal. O que está errado nessa afirmativa aqui? Ele não se inicia com a realização de experimentos, tá? E sim com uma ideia. A gente elabora uma hipótese. Letrinha B, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. As hipóteses são estabelecidas após as observações de fenômenos que geram perguntas ao investigador? Sim, é isso aí. Tá perfeita essa afirmativa, tá? Vamos ler as outras para saber o que está errado aqui, ó. Letrinha C. As hipóteses são feitas posteriormente à coleta de dados. Tá errado isso aqui, pessoal. Não é posteriormente, tá? E letrinha D. Após a realização de observações de um fenômeno, se estabelecem as conclusões, já pula direto para as conclusões. Também está errado isso aqui, tá? Vamos lá para outra questãozinha. Página 293. Vamos dar uma lida aqui, ó. Rodrigo observou que Joana, aluna do ensino fundamental, havia feito um experimento que resultou em pequenas plantinhas de feijão nascendo em um copo com chumaço de algodão no fundo. Joana disse que ela e seus colegas tinham colocado as sementes de feijão sobre o algodão no copo e depois de uns dias as sementes tinham germinado e dado origem às plantinhas. O Rodrigo então perguntou se haviam colocado também água no algodão, mas Joana disse que não. Ele ficou desconfiado, pois achava que as sementes só poderiam germinar se houvesse água no algodão. Decidiu então realizar um experimento em que pretendia verificar se a água era necessária para a germinação de sementes de feijão. Para isso, colocou um chumaço de algodão no fundo de um copo e sobre ele 4 sementinhas ali de feijão. Ele repetiu a preparação em um segundo copo, ou seja, ele utilizou ali um grupo controle e um grupo experimental, tá? No primeiro copo, ele colocou água embebendo o algodão, ou seja, o algodão estava com água. E no segundo, não. Depois de alguns dias, no primeiro copo ocorreu que a germinação dessas 4 sementes, e no segundo não houve germinação. Assim, o Rodrigo ele pôde contestar a afirmação de Joana, dizendo que ela provavelmente se esqueceu de que havia colocado água no algodão. Então, sobre o experimento de Rodrigo, pode-se afirmar que, letrinha A, o problema que Rodrigo estava investigando era a possibilidade de as sementes de feijão originarem plantinhas de feijão. Está incorreto. Professor, por quê? Seguinte, a hipótese do Rodrigo era que a água seria necessária para a germinação das sementes. Lembra que ele ficou desconfiado? Vamos lá para a letrinha B. A hipótese elaborada nesse experimento era a de que as sementes poderiam germinar em copos com algodão sem água? Não, né? Isso aqui também está incorreto. Letrinha C, então, Rodrigo realizou um experimento controlado em que foi possível coletar dados. É isso aí, tá? Já tinha apertado ali o botão ali de verdadeiro aqui, ó. Letrinha C. Qual foi esse experimento? Ele utilizou ali 2 copos, né? Um grupo controle, um grupo experimental.
O controle ele não colocou água. E o experimental, ele deixou o algodão embebido de água, certo? Estava úmido e germinou, portanto, o feijão. Vamos ver por que está errada a letrinha D? Apesar dos resultados do experimento, não foi possível obter uma conclusão. A conclusão era de que germinavam ali os feijões quando acrescentava água no algodão. Perfeito? Beleza. Então, bora para a próxima para a gente encerrar aqui. Em um aquário de peixes, a temperatura deve ser mantida constante. Qual que é a relação do controle da temperatura com a quantidade de gás oxigênio dissolvido na água? Letrinha A. A temperatura em aquários ela deve ser controlada e mantida mais elevada, pois a quantidade de gás oxigênio dissolvido na água aumentará e poderá favorecer a sobrevivência dos peixes. Galera, isso aqui está incorreto, tá? O que está incorreto aqui, professor? Não é a temperatura mais elevada, tá? Letrinha B. A temperatura em aquários deve ser controlada e mantida mais baixa. Já está incorreto, tá? Pois apesar de a quantidade de gás e oxigênio dissolvida na água ser menor, ela será suficiente para favorecer a sobrevivência dos peixes. Não, pessoal. Aqui no enunciado fala que a temperatura deve ser mantida constante, certo? Constante é não ter ali muita diferença na mudança da temperatura. O resfriamento dificulta ali a saída de gases, tá? Letrinha C. A temperatura em aquários ela deve ser controlada, até aqui tudo bem, pois sob temperaturas muito elevadas, a quantidade de gás e oxigênio dissolvida na água poderá diminuir excessivamente, o que pode provocar a morte dos peixes. Corretíssimo, tá? E vamos ver aqui por que a letrinha D está incorreta. Ó. A temperatura em aquários ela deve ser controlada, ok? Pois sob temperatura, ó, notem, tá? Mais baixa, a quantidade de gás e oxigênio dissolvido na água diminuirá, que poderá provocar a morte dos peixes. Aqui está incorreto, tá? Não vai diminuir, certo? E não necessariamente os peixes irão morrer também. Perfeito? Então, é isso. Meus caros alunos. Então, pessoal, nós vimos aí, né, o processo investigativo, ele faz parte das atividades de iniciação científica e se refere aos procedimentos próprios da investigação em si, né? Ele também pode ser chamado de projeto de investigação. Viu? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Né? Vocês vão responder as seguintes perguntas para mim, né? Após assistir os vídeos, né? Após a introdução, né? A explicação toda, né? No seu entendimento, né? O que você entendeu por curiosidade? O que entendemos por curiosidade? Você vai responder para mim agora com as suas palavras, né? O que entendemos por curiosidades? 2. O que entendemos por dúvida? 3. O que entendemos por processo investigativo? Tranquilo? Vocês vão responder essas 3 perguntas aí, né? Vão enviar a atividade para o professor, entra lá na plataforma, a atividade está postada lá, tá bom? Vocês vão responder essas 3 perguntas e vão enviar para o professor de volta para o professor fazer a devolutiva para vocês. Tranquilo? Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. É uma frase, né, de Paulo Freire. Então é isso, gente. Né? A nossa aula de iniciação científica de hoje fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E até a nossa próxima aula. Fui!